seguindo mais um pouquinho, né, já caminhando para a nossa discussão do último capítulo, quando Humberto de Campos vai tratar da questão mais especificamente dos negros, né? O que representou esse momento, né, da história do país, né, para cada um de nós, para aqueles que viveram esse testemunho. E aqui é um outro momento em que, mais uma vez, Ismael, né, vai buscar o recurso do mestre para ver qual seria a melhor forma, né, de conduzir esse momento tão tenso na história da nossa nação. E aí, Paty, tem alguns pontos interessantes que a gente poderia trazer aqui para discutir. Você quer começar por algum? Isso. Nesse capítulo sobre os negros do Brasil, primeiro voltando um pouco àquilo que a gente falou, que o nome da terra do Evangelho mudou várias vezes, né? Como você observou bem. E aí houve uma sanção, aqui a essência de Ismael, para mudar de terra de Santa Cruz para a terra do pau-brasil, para evitar que a pátria sofresse mais ainda os perigos da Inquisição, né? Sim, isso, muito bom observar. É um ponto que a gente tem que destacar, porque assim, nós não somos incólumes, a gente sofreu, né, cenários inquisitoriais, embora não com tanta reverberação como na Europa, né? E mais uma vez a espiritualidade assessorando a gente para que as consequências não fossem piores, né? E falando agora um pouco sobre esse diálogo, que eu acho que esse diálogo é importante nesse capítulo e na obra como um todo, né? Porque muitos se questionam, como assim? Às vezes falam até com um pouco de deboche. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas como pessoas tão imperfeitas, né, tão distantes da vivência do Evangelho vão carregar esse peso, essa responsabilidade. Mas a gente se esquece que quando Jesus veio há mais de 20 séculos, ele não veio com um cortejo de anjos encarnados. Ele escolheu imperfeitos, seres imperfeitos mesmo, pescadores, cobradores de impostos, comerciantes, aqueles que na hora do testemunho deram no pé, né? Aqueles que negaram Cristo, para que a gente também se identificasse com a mensagem. Porque se ele viesse rodeado de anjos encarnados, eles iam ser tão perfeitos pra gente que a gente não ia ter a menor identificação. Isso é verdade. Né? E aí a preocupação de Ismael de que aquela missão não fosse perdida e de ter o retorno do alto, de que os índios e os negros em especial estavam sofrendo tormentos muito com requintes de crueldade mesmo, a resposta de Jesus é uma resposta que para hoje também nos consola, né? Quando ele fala, a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Ou seja, a gente cresce com a dor. Não que a dor signifique exatamente a gente padecer martírios, né, e sofrimentos muito grandes. A espiritualidade ela sempre dá o lenitivo, seja através da mensagem edificante, né, para que a gente tenha o significado por que sofremos. Sim. Mas, sem sombra de dúvida, ela é uma porta de iluminação, né, porque ela nos coloca para frente. Existe um outro momento que não está nesse capítulo, está no capítulo anterior, quando ele vai dizer o seguinte, que Jesus, ele aproveita a oportunidade. Bom, a escravidão não era para acontecer no Brasil, isso é importante a gente dizer, porque às vezes a gente parece que está tratando de um determinismo. Ah, tem uma missão, então tem um patrono dessa missão, então tem as coisas que acontecem e ele vai operar assim, assim, assado. Não, não é assim. Né? Tanto basta ver que na narrativa ele se surpreende várias vezes com as escolhas que nós, né, estávamos fazendo naquele momento e vai pedir ajuda. Com relação à escravidão, Jesus diz bem que ela não era para acontecer, não foi para isso que ele trouxe os negros para cá. Mas, né, já que nós escolhemos aquele caminho mais tortuoso, mais doloroso, né, então o que ele queria fazer? Ele ia buscar dali tirar um momento de iluminação. E ele vai dizer, em outro momento da narrativa, que ele manda encarnar no meio dos negros espíritos que já estavam muito bem resolvidos nas questões dos testemunhos de humildade, para que eles fossem elementos norteadores, iluminadores daqueles outros que estavam reencarnando por necessidade.
Porque a gente vai ver nessa narrativa em que ele diz que Jesus fala, quando Ismael vai recorrer a ele, Jesus fala que ele estava ouvindo os prantos daqueles em torno da terra que clamavam novas oportunidades. Né? Pessoas que se comprometeram nas cruzadas, né? No período feudal ali, enfim, que se comprometeram com a lei divina. E então, já que os homens tinham buscado mais uma vez caminhos, né, de sofrimento, então ele iria oportunizar aqueles que precisavam padecer, para que compreendesse determinadas virtudes, né, para que passasse pela experiência do exercício da humildade e que muito provavelmente submeteram outros a situações semelhantes, né, porque a gente sabe que a escravidão na história da humanidade ela é antiga. Né? Basta ver que gregos e romanos escravizavam sobretudo aqueles que estavam endividados ou que eram vencidos nas guerras para manter a estrutura, né, dos seus o Império Romano, e os gregos para manter o seu estilo de vida, né? Aqueles escravos que garantiam aos cidadãos atenienses, por exemplo, poder viver o ócio que permitia a vida política, filosófica, dos pensadores. Então alguém tinha que trabalhar para eles poderem pensar. Né? Então assim, a escravidão ela é antiga na história da humanidade. Né? O próprio povo hebreu sofreu a escravidão no Egito, enfim, e sempre é um processo difícil da história da humanidade. E aqui Jesus vai então oportunizar que aqueles que se comprometeram naquelas questões reencarnassem como negros nesse cenário. Tá? Então aqui a gente vê a questão dos resgates, da lei de causa e efeito mais uma vez, né? Como oportunidade de redenção, a oportunidade de, como você falou, aprender através do sofrimento. Mas eles não viriam assim, sem aqueles que pudessem, dentro daquele mesmo contexto, erguer a mão e dizer vamos passar por isso. Né? Então ele oportuniza aqueles que precisavam reencarnar em experiências dolorosas, junto com aqueles que já tinham aprendido as lições de humildade, porque ajudariam para que minimizassem as revoltas, né? Para que eles pudessem verdadeiramente aprender alguma lição daqui. Porque a revolta por si só, na parte, ela não resolve, ela não garante a mudança do estado, né? Das coisas. Ela até pode servir por um primeiro momento de entender que aquela situação não tá boa, mas a partir daí eu tenho que ter uma outra proposição, né, para seguir em frente. Então, ter em meio a tanto sofrimento espíritos já um pouco mais iluminados, que estavam ali para ajudar aqueles que estavam fazendo seus resgates, é também uma demonstração da misericórdia divina. Com certeza, isso. Não deixa de ser missão para uns, né? Sim. E prova, expiação para outros. E é interessante porque a gente vê então que o Evangelho, não é que a gente vai se espiritualizar primeiro para depois viver o Evangelho. O Evangelho é um caminho mesmo. Sim. Então, se o Evangelho é um caminho, significa que como o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, nós somos formados por seres imperfeitos, nós somos seres imperfeitos, somos devedores, somos criminosos, que nos arrependemos dos nossos equívocos e agora, à luz do Evangelho, queremos crescer e evoluir. Então a Terra, ela não é, por ser pátria do Evangelho, ela não é um lugar de seres angelicais, né? Um lugar de seres que estão querendo se redimir e nesse esforço de ascensão estão aí tendo possivelmente a sua última oportunidade para essa transição planetária, para essa mudança de conduta, né? Lembrando que a grande bandeira, né, a bandeira que Ismael levanta no momento que ele recebe a missão de Jesus, diz Deus, Cristo e caridade, né? Jesus é o caminho, né, a verdade, né, a vida, é o Evangelho encarnado, né? Ele é o próprio Evangelho. As lições estão todas exemplificadas por ele, né? E Deus, que é esse Pai de misericórdia, né? Que eu digo sempre para mim mesmo, que quando eu estou diante de um momento difícil, eu me lembro disso, que Deus é esse Pai que não nos desampara nunca, né? Que Ele está sempre ali
para nos confortar, para nos reerguer, para nos levar adiante. E no momento desse em que a humanidade sofria de forma tão atroz, ele estava ali também. Ele está em meio ao sofrimento. Às vezes as pessoas, diante de um grande sofrimento, acham que Deus os abandonou, né? E ele nunca nos abandona. E a caridade é o caminho que leva a edificação desse reino dos céus, né? Que a caridade é o caminho que nos conduz a Deus, né? E a gente não pode perder essas questões de vista quando a gente está analisando fatos históricos e quando a gente está olhando para a nossa própria vida, né? Acho que esse estudo dessa obra nos direciona por esse caminho, né? É por isso que é coração do mundo, é porque nos conecta com Deus através do coração, através da misericórdia, né? Do que é essencial, do que é essência divina, né? E o Evangelho porque é o nosso guia, é aquilo que nós temos de mais valioso que pode nos conduzir a caminhos mais felizes. Isso. E eu achei interessante porque no final desse capítulo, Humberto de Campos diz que essa escola, né, esse hospital-escola, que é o Brasil, ele é um roteiro para que a gente desenvolva o amor, a humildade e a resignação. E aí eu me lembrei da Lei de Justiça, Amor e Caridade, né, no Livro dos Espíritos. E é interessante porque a justiça a gente pode pensar como o uso da razão para entender que o outro, por ser meu igual, tem os direitos dele, como eu tenho os meus, e que eu tenho que respeitá-los, assim como eu quero que os meus também sejam. A caridade é essa prática exterior, e as duas, tanto a justiça, o discernimento, como a prática exterior, elas geram o desenvolvimento de um sentimento que é o amor, né? Sim. Assim como essas provas acerbas, através da humildade e da resignação, eu também vou gerando um sentimento maior, que é o sentimento do amor. Se eu consigo aproveitar essa oportunidade para esse desenvolvimento, eu progrido, né? Mas se eu fico recalcitrando contra esses aguilhões, como Jesus disse a Saulo, né, às portas da estrada de Damasco, não recalcitres contra os aguilhões, eu acabo perdendo a oportunidade e me endividando mais. Ele sempre dizia, né, vais e não tornes a pecar, né? Então a gente tem a oportunidade, através da reencarnação, de passar por provas e expiações que nos servirão de motivo de crescimento, mas se a gente volta a errar naqueles mesmos pontos, a gente não aprendeu nada. E vamos ter que seguir repetindo aquelas provas até que em algum momento realmente o aprendizado se dê, né? Então, o Cristo, de fato, nunca pode estar apartado da nossa vida, né? Ele é que nos vai conduzir ao caminho mais feliz. É isso. Acho que foram boas reflexões. Espero que vocês também tenham gostado, possam aproveitar, deixem seus comentários, né, com relação a essa temática, o que é que vocês acham. É sempre muito interessante para a gente ouvir vocês também. É um estudo, né, uma troca, então a gente pode estar ali lendo os comentários, florescer ainda mais os nossos, né, pensamentos, as nossas ideias e dali tirar outras reflexões. Eu agradeço, Paty, mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntas aqui no estudo. Prazer todo meu. Espero que tenhamos outros momentos, né? Nós já conversamos lá em Paulo Estevam, agora estamos aqui e assim vamos seguindo os nossos estudos. E vocês, obrigada também por estarem conosco, nos acompanhando. Se vocês ainda não seguem o canal, sigam, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem, que isso é muito importante para a divulgação da mensagem espírita. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.